bonitinho. Fala aí, Thiago. Vamos lá, Thiago. 1, 2, 3. Síndrome de burnout. Fala mais alto. Síndrome de burnout. Isso aí. Síndrome de burnout. Isso aí. Vamos lá. Nós vamos fazer essa aula em 2 etapas, tá? Nós vamos mostrar as causas e na outra aula as soluções. Ok? Tudo bem? Para nós termos esse entendimento. Se vocês depois em casa lerem o texto que nós lemos, o texto do capítulo 12, do versículo 11, Paulo está fazendo um desabafo. Ele está desabafando com a igreja de Corinto, tá? É um desabafo. Se você ver direitinho, depois você lê com mais cuidado do versículo 11 ao 18, vocês vão entender que Paulo ficou desinteressado pela igreja de Corinto. Então, ele estava sofrendo ele sofreu essa síndrome, tá? Por quê? Porque ele não via retorno. Ele fazia e não via retorno. Então ele começou a sofrer dessa síndrome. E aí nós hoje não vamos falar do apóstolo Paulo, porque ele vai ficar na segunda parte. Tudo bem? Na segunda parte desta aula. Vocês estão vendo aí? Amém. Estão vendo aí a imagem? Sim. Ok? Isso aqui é uma síndrome De burnout. burnout. Ok? Vocês estão vendo que um palito queimou e foi queimando. Já fizeram esse teste? Você coloca um palito, um do lado, você acende um pela a quintura do outro, o outro pega fogo. Ok? Então aquilo ali é síndrome. É só queimar o primeiro que os outros vão queimando. Por quê? Oi? Síndrome é uma etapa, são etapas que vão sendo queimadas, tá? Então, isso aqui você pode chamar da sua vida. Nossa vida está dentro dessa imagem, ok? Amém? Amém. Essa síndrome, ela é gradativa, ela é diária. A cada dia vai queimando um palito, até chegar no palito principal. Vocês estão vendo que o palito principal tem outra cor? Ok? Então aquele ali é como se fosse o palito principal. O último é como se fosse o palito principal, que nós chamaríamos ele de alma. Cada palito desse tem um nome, e nós não vamos falar hoje. Mas se você quiser anotar o último se chama alma. Ok? Então, queima-se essas etapas até chegar aonde? Não. No último. E quem é o último? Não. Depois da alma tem mais algum? Não. Não, isso quer dizer que é o estágio Não. final. Então qual é o nosso cuidado? O cuidado é não chegar Não. na alma. Vai queimando as etapas. Se chegar na alma, é aí que acontece o suicídio, tá? E lembrando a vocês, os órgãos públicos de saúde, eles não, foi proibido, né, nas redes sociais chamar suicídio. Não pode chamar suicídio. Se você colocar seu vídeo lá no YouTube e tiver a palavra suicídio, o YouTube derruba o seu vídeo, porque é proibido citar essa palavra. Ok? Você tem que falar outra palavra. Porque eles acham que é muito forte, né? Você não pode falar nem para o bem, né? Não, nem para o bem, nem para o mal. Não pode citar essa palavra. Você tem que falar outros sinônimos dela. Ok? Se colocar lá e tiver o nome suicídio, eles derrubam. Ministério Público junto com o Ministério da Saúde. Ok? Dito isso, vamos para o nosso texto. Põe aí, Amandinha. Lá está no último, hein, Amandinha? Aê! Ok? Então, não vamos ficar falando essa palavra que ela é chatinha de falar, não é?
Ô Thiago, eu gostei, fala de novo aí. Burnout. Aê. Ok. Burnout. Tá aí. Vamos usar a segunda frase, o subtema que é mais fácil. Qual é o subtema? Dormindo com o inimigo. Dormindo com o inimigo. Então vamos lá. Então esse termo, muito bonitinho que o Thiago expressou, é uma expressão idiomática que é para designar aquilo que deixou de funcionar, estragou, mostrando que a pessoa entrou em uma combustão completa, física e emocional, resultado de uma fadiga ocupacional. Apesar de ser algo novo para muitos, essa síndrome, também chamada de síndrome do esgotamento profissional, foi assim denominada pelo psicanalista nova-iorquino Freudenberger, após constatá-la em si mesmo no início dos anos 70. Ok? Nessa época, esse esgotamento ele era apenas profissional, Tiago. Isso só acontecia nas empresas. Ok? Hoje, eu não sei o que eu estou com isso aqui na mão. Vai usar. Funciona daí? Hoje, essa síndrome ela não está mais, melhor dizendo, nas empresas. Só nas empresas. Ela está na família, ela está na igreja, ok? Vocês estão aí? Amém. Então ela está onde? Faltou um? No trabalho. Nas empresas. Então vamos traduzir ela ao pé da letra. Lá em cima, ela é uma expressão idiomática, aquilo que deixou de funcionar, que estragou. Mas vamos para a tradução da palavra ali, ao pé da letra, separado. Então você, oi? Vocês estão aí? Não, pastor. Ah lá. Está separado. Então a gente separou. Significa queimar totalmente. Voltando à imagem, aquela imagem lá, os palitinhos queimando. Cada palitinho ele tem um nome e ele significa algo nas nossas vidas. Até chegar no palitinho principal, que é a alma. Então, antes de chegar à alma, vai queimando algumas etapas. Ok? Se a gente não cuidar, se a gente não tomar cuidado, vai chegar aonde? Chega na alma. E é aí que causa, ok? As pessoas querem morrer, querem se matar, porque já queimou tudo que tinha que queimar, chegou no principal, é onde a pessoa diz, não tem mais jeito. Ok? Por isso o termo junto é o substantivo usado como termo médico para indicar um distúrbio psíquico de caráter depressivo. Isso é muito importante. Entender isso? Precedido de esgotamento físico e mental intenso, cuja causa está intimamente ligada à vida profissional, principalmente de profissionais que lidam diretamente com outras pessoas, tais como educador, assistente social, médico, enfermeiro, entre outros, de quem geralmente as pessoas esperam direcionamento, solução de problemas, respostas e ajuda, torna-se suscetíveis a desenvolver tal síndrome. Então, o que é isso? Você manda mensagem para alguém, diz assim, eu não estou legal. O que você quer de resposta? Você quer o quê? O que você quer? Ajuda. Você quer? Ajuda. Só que o texto diz assim que esse negócio é tão complexo, gente, que a gente vive isso, é que as pessoas querem respostas imediatas. Não importa como a pessoa do outro lado esteja.
Eu quero uma resposta imediata para o meu problema. Ok? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, e Paulo estava sofrendo, Paulo sofreu isso. Por quê? Porque as igrejas, ele estava lá resolvendo problema de igreja, resolvendo problema de membro, resolvendo, e as pessoas queriam uma resposta e queriam uma solução imediata. Ele ficou exausto com isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tanto para não sofrer essa síndrome, quanto para não desenvolver em outra pessoa. Vocês estão me entendendo ou não? Ok? Tudo bem? Por quê? Porque nós queremos respostas imediatistas. Então eu mando a resposta para o Tiago, falo, Tiago, a paz, eu não estou bem, não estou legal. Ele é o pastor da igreja, se vira. É assim que a gente acha. Ele é o pastor, ele que se vire. Eu quero uma solução. Eu estou com um problemão aqui, ele que se vire, ele que traga a solução para mim. Aí lá na frente, ele vai sofrer essa síndrome. Ok? Vocês estão aí então? Amém. Ele vai sofrer. E sabe o que a gente vai falar? Esse pastor não ora. Quando ele estiver esgotado, fadigado, desanimado, a nossa frase vai ser essa: esse camarada não ora, deixou de orar, ele não serve. É assim, e a gente vai descartando. É assim que a gente está vivendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente quer soluções imediatas. Não é? Você quer ver uma coisa? Vocês têm uma base aí, que a gente já vai continuar o texto, de quantas pessoas vocês têm no WhatsApp? Não tem, né? Vocês têm aí. Você tem quanto? 126. 126. Mas é misturado com o da minha mãe. Sim. Tudo bem. Ela já se justificou. Fique em paz. Ok? Não é? Não é que eu ouvi. Então veja uma coisa. Veja o que a gente faz. Nós estamos sentados. Nós estamos lá fazendo qualquer coisa. E o celular chega uma mensagem. A gente não consegue responder, a não ser que seja um caso extremo. Mas se não for, a gente não consegue deixar de responder aquela mensagem para depois. Porque no nosso subconsciente, a gente está desfazendo da pessoa se não responder ela imediatamente. A gente fala para nós falamos para nós mesmos. A gente fala para nós. Se eu não responder, a graça vai achar que eu não estou nem aí com ela. Ok? Então veja, eu deixo de viver o meu momento, naquele exato momento, eu deixo de viver a minha vida naquele exato momento para viver a vida da graça. Então eu deixo tudo que eu estou fazendo. Então eu estou em família, mas eu recebi uma mensagem. Eu estou almoçando, mas eu recebi uma mensagem. Eu estou jantando, estou fazendo outra coisa, estou estudando, seja o que for. Eu paro a minha vida para atender a graça, porque se eu não atender ela naquele exato momento, se passar minutos, eu vou achar que ela vai entender que eu não estou nem aí para ela. Então o que eu faço? Eu paro tudo aqui, para quê? Para dar atenção a ela. Ok? Então a gente tem um problema seríssimo que no futuro vai nos causar essa síndrome. E aí nós vamos entender o que eu estou dizendo aqui dentro do texto. Porque se eu estou em reunião com a minha família aqui, essa mensagem vai ter que esperar. Ela tem o seu momento. Vocês estão me entendendo ou não? Amém. Amém? Mas a gente não consegue continuar o que a gente está fazendo aqui, porque eu tenho que atender aqui. Ok? Então a gente vai recebendo mensagem, e essa síndrome, tanto a gente a tem, quanto a gente causa ela. Tudo bem? Então, como isso veio para a igreja? Como isso está afetando a liderança da igreja principalmente? Então nós estamos aqui no culto.
culto foi uma bênção. Mas aí a gente tem que mandar mensagem lá para o pastor dizendo só. O culto foi maravilha, Jesus batizou, salvou, renovou, Deus falou. Mas a gente pega o celular e manda uma mensagem. Pastor Tiago, paz. O culto foi uma bênção. Porém, mas, entretanto, eu estava do lado da graça. Você nem imagina o que ela estava falando. Paz, pastor. O culto foi uma bênção, mas não tem papel na igreja. Paz, pastor. O culto foi uma bênção, mas. Vocês estão me entendendo ou não? Amém. Amém, gente? Ok? Então, a gente vai enchendo as pessoas de tanta coisa, de tanto, que são coisas que poderiam passar em branco. Passa em branco. Aconteceu o que foi melhor. O que foi melhor no culto? Foi a presença de Deus ter falado com você ou foi que alguém deixou a porta aberta? Qual foi o mais importante? Só que a gente não faz assim. A gente dá mais importância à porta que ficou aberta do que a presença de Deus que manifestou na igreja. E a gente vai passando isso para frente. Então, vai chegar uma hora que isso vai criando o quê? Um esgotamento. Entendeu? É tanto problema. A graça, fulano, a igreja, é a água, é o som, é o microfone, é o banheiro, é o relógio, é a caixa de som, é o negócio. E isso é concentrado apenas em uma pessoa. Ok? Vocês estão me entendendo ou não? E a gente esquece que essa pessoa, ela não vive exclusivamente para nós. Ela tem uma família, que também tem os seus problemas. Tudo bem? Então, o que Paulo está reclamando aqui? Ele está desabafando. Ele está desabafando. Ele está dizendo, olha, eu corri tanto por vocês, tanto, mas tanto, que eu não tive retorno. Pelo contrário, a igreja de Corinto, eles estavam falando mal do ministério de Paulo. Dizendo que o ministério dele era falso. Vocês estão aí ou não? Vocês estão me entendendo? É só para a gente entender, tá? Vamos correr. Aqui é uma informação pública. Em janeiro de 2022, a Organização Mundial, né, da Saúde oficializou essa síndrome como uma classificação internacional de doença do CID-11. Tá? Então a decisão foi tomada em 2019 durante a Assembleia Mundial da Saúde. Ou seja, se você vai no médico e o médico entender que você está com essa síndrome, você é afastado do trabalho. Para os irmãos verem que não é uma coisa tão simples quanto parece. Muda aí, Lucas. Entre diversas profissões que podem levar a essa síndrome, estão pessoas que no meio cristão chamados... olha quem essa síndrome ataca. Olha quem essas pessoas, essa síndrome ataca. Vocês podem ler? Vocês estão enxergando daqui? Amém. Vamos lá? Quem é que ela ataca? Estão, vai. Jesus. Peraí. Bagunçou mesmo. Bagunçou. Lá em cima. Então, 1, 2, 3. Estão pessoas que no meio cristão chamamos de vocacionados, ou chamados, ou ainda os escolhidos, para exercerem algum ministério cristão. Ok? Aí. Então, essa síndrome ataca quem na igreja? Vocacionados, chamados e escolhidos. Eu tenho alguém aqui que foi vocacionado? Claro. Foi escolhido? Mas é claro. Foi chamado? Sim. Ok? Então essa síndrome ataca exatamente isso aqui. Eu vou correr um pouquinho do tempo, porque eu quero ir mais para frente aqui.
pesquisado, mostrou as razões pelas quais. A gente está falando aqui, foi uma pesquisa que eu peguei, falando de pastores, tá? Nos Estados Unidos. Essa pesquisa entrevistou 734 pastores de 4 denominações: Assembleia de Deus, Igreja do Nazareno, Igreja Luterana e Convenção Batista do Sul, que é muito grande nos Estados Unidos. Ela é como se fosse a Assembleia de Deus aqui no Brasil, ela é muito grande lá. Então, veja a pergunta: por que você deixou o pastorado? A pergunta aqui não é por... Ele não está perguntando para quem está exercendo, ele está perguntando para quem deixou. Não quero mais ser pastor. A pesquisa foi com essas pessoas, tá? Isso aqui inclui homens, mulheres, tudo bem? Os 5 principais motivos declarados foram: mudança, 40%, mudança de chamada, ou seja, esses 40% olhou assim, Vânia, disse assim: eu estou, me desculpe a expressão chula, eu estou de saco cheio de igreja. Eu agora vou virar músico, vou virar cantor, vou virar tocador. 40% deixou o pastorado para exercer outro ministério. Agora eu vou cantar por aí nas igrejas. E eu vou lá, canto 2 hinos e vou embora para minha casa. Não esquenta a minha cabeça com ninguém mais. Tá? 25% deixou o pastorado por causa de conflitos na igreja. Muito conflito. Sabe de uma? Fica aí que eu vou embora. É mais ou menos isso. Terceiro, a síndrome foi 19%. Ok? 19% deixou o pastorado por causa dessa síndrome. O quarto, finanças pessoais. Finanças pessoais, ou seja, eu preciso trabalhar para viver. Eu não tenho suporte da igreja, então deixo a igreja para cuidar da minha vida. Vocês estão me entendendo ou não? 12%. E as questões familiares. Porque ser pastor atinge principalmente a família. Eu não sei se os irmãos entendem, mas eu vou usar aqui o casal aqui. Ô Renata, o Tiago é todinho seu? Não. O Tiago é todinho seu ou é de mais alguém? Ah, não. No sentido de... No sentido de que você casou com ele. Ele é todinho seu ou é de mais alguém? No sentido de que você casou com ele. Tá na dúvida. Tá travado. Travou! Tá com burnout. Ui! Não, eu fui falando assim. Não, eu falei assim que não. Menina, eu sou todinho seu. No sentido de casamento, quando você casou com ele, você disse sim pra ele. Ele é todinho seu? Sim. 100%. Sim. Thiago? Senhor, pastor. Ela é 100%? 100%. Ele ficou em dúvida. Não, eu tenho que dividir por conta de Não. Sim, no sentido... Entendeu? Porque eu perguntei Sim. de sentido. Não, Agora eu entendi. Entendeu agora? No sentido do sim. Ah, Ele é... tô de medo. 100%. Ok. Mas aí passou, Renata, os anos e vieram os filhos. Aí eu volto a te perguntar: o Tiago hoje é todinho seu? Não. Por quê? Porque hoje ele precisa dividir as suas atenções com quantas pessoas? Além de você? Com mais 3. Então é 4. E vice-versa. Agora o Tiago é o pastor da igreja. Pergunto de novo para Renata: o Tiago é todinho seu? Não. Ele é de mais... Peguei umas contas. Ele é de mais... Ficou 1% pra tu. O que eu quero dizer com isso? Nas famílias. É que em dado momento, Renata, o Tiago é mais da igreja do que seu. Em dado momento, o Tiago é mais da igreja do que dos próprios filhos.
E a igreja, quando eu digo a igreja, eu estou falando de uma forma, não compreende isso. Assim como a igreja de Corinto não compreendeu Paulo. E olha que Paulo não era casado. Ok? Então veja, saindo daqui, ele vai para casa. O Tiago é todinho da Renata, não é não? Mas ele vai ter que dividir com os filhos. Só que ele vai dividir com a igreja. E em dado momento, a parte maior, que seria para ela, do Tiago, vai ser dividida para a igreja. Numa porcentagem bem maior. Por quê? Porque essa semana tem culto, aí quinta-feira tem Culto no lar? Tem culto no lar, aí tem ensaio, aí tem culto de domingo, aí tem a palavra que eu tenho que preparar, eu tenho que separar tempo para estudar a palavra, eu tenho que separar tempo para resolver o problema da irmã fulana, eu preciso orar pela igreja, eu preciso orar por isso, está faltando dinheiro para pagar isso, para pagar aquilo, e a festa está chegando, e... Oh, meu pastor tem Ok? Parece que o pastor está lá em casa. Diferente da igreja de Filipos, quando Paulo chegou lá, Paulo ficou, não é envergonhado, ele ficou constrangido. Que a igreja de Filipos ajudou tanto ele para que ele ficasse fazendo o que ele foi chamado, que ele ficou constrangido. Só que quando ele chega na igreja de Corinto, a igreja de Corinto duvida do ministério dele e deixa ele de mão. Se vira. Então, a gente precisa entender isso, porque a porcentagem hoje de pastores que estão morrendo, que estão se suicidando, e é interessante salientar os irmãos que são pessoas que têm entendimento teológico e sabem que suicida não entrará no reino de Deus. São pastores que têm 40 anos de ministério e sabem que aquele que tira a sua própria vida não herda o céu. Mas para os irmãos entenderem que essa síndrome que leva a isso, atinge a alma no seu estágio final, leva um pastor de 40 anos de ministério a tirar a sua própria vida sabendo que vai para o inferno. Os irmãos veem como a coisa é séria. Isso é muito sério. Vocês estão aí ou não? Amém. Amém? Então, a gente eu vou morrer com essa tese. Ninguém tira ela de mim. Essa tese. Na minha concepção, a igreja deveria assalariar pastores para ele cuidar da igreja integralmente ali e cuidar da sua vida, da sua família e da sua vida pessoal. Os pastores estão entregando a sua vida para a igreja, esquecem família, deixa a família à deriva, não cuida da saúde porque não vai no médico, não tem tempo para nada, é só igreja, estão morrendo de infarto. Hã? Infarto. Estão morrendo de infarto por causa de igreja. Ah, pastor, eu acho que eu não acredito. Eu vou dar um dado para você, pessoal meu. Pessoal. Um dia eu estava trabalhando no hospital e eu estava almoçando. Terminei de almoçar. Estava pensando no que iria falar naquela semana que tinha oportunidade. De repente eu recebi uma mensagem. De alguém. E essa mensagem dizia assim, ó. Aconteceu assim, aí fulana falou assim, e ciclano disse assim. Quando eu terminei de ler aquela mensagem, o mundo rodou assim. Eita, não roda não. Rodou lá em casa também. O mundo rodou. Ele rodou. Eu parei. A pessoa que estava do meu lado perguntou se eu estava bem. Eu tinha acabado de ler a mensagem. E continuei o trabalho. Daqui a pouco me deu uma dor de cabeça forte, uma enxaqueca. Aí a menina que estava do meu lado falou assim, você está bem? Eu falei, com a cabeça doendo muito forte.
Ela falou, você quer tomar alguma coisa? Eu falei, mas geralmente eu tomo dipirona. Tomei o dipirona, mas o dipirona não passou. A dor de cabeça só aumentou. A dor de cabeça foi tão grande, gente, que eu fui ao estágio de vomitar, de náusea. Comecei a ter náusea, vomitei a comida toda que eu comi naquele momento. A dor de cabeça tão forte que ele me levou a isso. Ok? Então, uma pessoa percebeu e falou, não, vamos ali na enfermagem ali, a enfermeira para medir, fazer os primeiros... Não, Verificar os sinais vitais. Verificar os sinais né? Então, quando eu sentei, porque lá era computador, não era aquela maquininha que coloca assim, ela coloca um negocinho assim, mas era computador, né? Fica tudo no computador assim. Quando ela colocou, gente, o computador começou a apitar. Pi, 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 a tela vermelha. E aí ela deu um grito dentro do hospital. Ela deu um grito. Corre aqui! Minha pressão estava chegando a 23. Uma mensagem que eu recebi. E ela correu e corre, foi me pegou no braço e levou para dentro da sala médica. E eu sei que eu fiquei pendurado lá com dois trecos assim, ó, desse negócio desse tamanho assim. Ó. E eu tomei, naquele dia eu tomei 12 remédios para pressão. E não abaixou a pressão. Tomei um treco assim na veia. E fiquei lá de castigo. Ela falou, eu tô com dó de você, pega um Uber e vai para casa. Uma mensagem que eu recebi. E pasmem, até hoje eu vivo do remédio. Se eu parar o remédio, a pressão descontrola. Uma mensagem que eu recebi da igreja. Membro da igreja. Entendeu? Coisa simples, né? Que a igreja, aquilo entrou e hoje, esses dias, escondidamente, eu fiz isso. Eu parei de tomar o remédio. Uma semana. Eu olhei pra mim, eu olhei pro espelho e falei assim, você está com 38 anos. Aí ele acordou. Você está com 38 anos de idade, tomando 5 remédios de pressão por dia. Faz isso não, queridão. Para com isso. Eu falei, é verdade. Parei. Quase eu morro. Tive que voltar por 5 por dia. Por causa de uma mensagem. Então é para os irmãos só entender que a coisa é séria. Muito séria. Então, a pesquisa está nos apontando o quê? Eu preciso, pastor, o líder precisa trabalhar. Aí ele precisa cuidar da família. Aí ele precisa cuidar da igreja. Aí ele precisa cuidar da sua vida pessoal, porque ele também tem problema. Tudo isso acarreta e nós estamos vendo os pastores morrendo. Quando ele não se mata, ele morre. Morre. Ok? Por quê? Porque são pressões. Tudo bem, gente? Amém? Então, eu vou morrer com essa tese. Se eu tivesse, o ministério tivesse grande, tivesse sustento. Tudo bem? Porque nós estamos... A igreja, e digo isso com muita dor no coração, mas a igreja mata os seus pastores. A igreja adoece os seus pastores. Então, quando eu chego aqui e digo, irmão, honre os seus pastores, eu não estou querendo pegar essa glória para mim, eu estou dizendo de dados de saúde e coisas pessoais que a gente vive, que a gente vivencia. Ok? Senão, irmão, cada um vai para sua casa e cada um se pastoreia. Não é? A gente poderia fazer um dia aqui, assim, você será o pastor por uma semana. Não é? Ia ser legal. Isso é legal. Você será o pastor por uma semana. Não importa o que acontecer durante aquela semana, você que vai resolver o problema. Então, é só para os irmãos sentir. Amém? Eu vou terminar aqui. Vamos lá. Sim, pessoas que temem a Deus também podem sofrer deste mal da alma. Este mal é da onde, gente? Da alma. Qual é o último estágio dela? A alma. É exatamente o que ela quer Atingir. É a alma. Ok? Apresentaram no decorrer de suas vidas e ministérios
cansaço mental, emocional, físico e espiritual que lhes provocaram desmotivação, desinteresse, a ponto de declararem a Deus que não podiam ou que não queriam cumprir a sua missão. Tudo bem? Volta. Tira aí, Lucas. E aí a gente entra onde eu queria. E a gente termina. Eu peguei 3 exemplos, tem um monte. Eu tenho Paulo, eu tenho Jó, eu tenho José, eu tenho Maria, eu tenho um monte de gente, mas eu peguei esses 3 aqui. Só para vocês entenderem que eles sofreram dessa síndrome e o que ela leva-nos. Ó, gente, guarda isso aqui. Ninguém é de aço. Ok? Em dado momento a gente vai pensar em desistir, em dado momento a gente vai pensar em recuar, em dado momento a gente vai pensar em não querer fazer, e se a gente não se cuidar, a gente vai querer morrer. Tudo bem? Tudo bem? Amém? Olha lá, Moisés. Moisés sofreu dessa síndrome. Moisés, que é cansado de tanta murmuração e reclamação, chegou a pedir a Deus que o matasse. Por quê? Porque era só reclamação. Ah, essa igreja não vai. Essa igreja não cresce. Essa igreja não cresce. E o povo murmurando. Ah, era melhor estar no deserto. Ah, era melhor lá. Melhor estar no deserto, não. Era melhor estar no Egito comendo cebola, pepino e alho. Ai, porque você trouxe a gente para cá? Ai, porque nós estamos no deserto? Ai, porque nós vamos morrer? Ai, porque não tem água? Ai, chegou um momento lá que ele disse assim: Senhor, me mata, que eu não aguento mais. Então, ele ficou cansado mentalmente, fisicamente, não, mentalmente, emocionalmente, fisicamente e aí espiritualmente. Amém, gente? Amém? Agora, eu estou dizendo de um camarada, Moisés. Vocês podem me dizer aí algo que te surpreendeu em Moisés? Ou que te surpreende em Moisés? Falando de Moisés e Deus. Era amigo. Ele... Era amigo. Vocês lembram o que é que Moisés pediu a Deus? Para não matar o povo. Deus ele destruiu o povo. Muito bem. A Bíblia diz assim, que Deus não pede conselho a ninguém. Se eu não me engano é Isaías que diz isso. Mas Moisés deu 3 conselhos a Deus e Deus acatou os 3 conselhos de Moisés. Sabe por quê? Porque Moisés tinha uma amizade, uma intimidade com Deus. Eu estou dizendo isso de uma intimidade de um alto grau. Tá? Chegou um momento que Moisés disse assim: eu quero ver a tua glória. Deus falou assim: homem nenhum me viu e ficou vivo para contar a história. Mas você, eu vou te mostrar por trás. Eu vou ficar de costas e você vai me ver por trás. Tamanha intimidade. Lá no monte. Olha a fenda, Moisés. Eu vou passar e você vai me ver pelas costas. Só que esse homem poderoso, com a intimidade dessa, chegou a pedir a morte. Pode me notar, Senhor. Eu não aguento mais nessa murmuração, não. Nada tá bom, nada presta, nada vai. Ou só murmuração. Me mata. Então vocês anotam o texto, é bom para estudar em casa. Tá bom? O que eu quero dizer com isso? Vocês entenderam a mensagem? Que apesar da intimidade com Deus, isso não nos isenta de chegar um momento da nossa vida e nos esgotar mentalmente, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente e pedir a morte. Amém? Ali Moisés pediu a morte. Em nossos casos hoje, as pessoas estão se matando. Amém? Tudo bem? Tem um pastor, Renato, eu esqueci o nome dele agora. Fizeram uma festa para ele de aniversário. Sabe aquela festa que quase todo mundo leva presente? Os departamentos. Gente, foi uma festa extraordinária. A igreja que ele pastoreava, Tiago, tinha em média 150 membros, em média. Fizeram um bolo maior do que essa mesa aqui. Um bolo, uma festa enorme.
Acabou o culto, encheu o carro de presente, que maravilha. A esposa dele alegre, o filho, ele tinha um filho tamanho do Diogo aqui. Feliz e alegre. Chegou em casa, a mulher alegre, vamos preparar uma janta. Não, vamos abrir os presentes. Porque eles tinham comido na igreja, tinham comido em breve lá. Vamos abrir os presentes. Tudo feliz e alegre. Ele chegou para a esposa e falou assim: eu vou aqui na garagem ver como é que está o carro, que eu acho que eu deixei alguma coisa ligada. E ele foi na garagem, Tiago. E ele demorou. Aí o filhinho dele falou assim: mamãe, o pai está demorando. Aí a mãe falou assim: vai lá, vê o que ele está fazendo. Eu não acredito que ele está lá arrumando o carro. Quando o filho chegou na garagem, Graça, o pastor estava pendurado com a corda no pescoço. Ele se matou na garagem. O filho veio correndo. Mamãe. Agora, você consegue dimensionar a cena? Eu nem paro para pensar que eu estou. Quando o menino chega correndo, fala para a mãe volta e vê o marido. Acabou de ter uma festa extraordinária. Mas por quê? Ele estava sofrendo desta sina. Aí você pode dizer: mas o pastor, ele teve uma festa extraordinária, uma mulher extraordinária, um filho, né? E por que ele fez isso? Porque ele chegou no último estágio, que é a alma. Então, eu vou dar um conselho para vocês, e serve para todos nós que estamos aqui. A gente só manda mensagem quando a gente está precisando. E a gente tem que parar com esse hábito. É só quando a gente tem problema que a gente manda mensagem. Manda mensagem para saber se a pessoa está bem. Você está bem? Estou orando por você. Ok? Vou passar na sua casa para te dar um abraço. Não vou lá para trazer problema da igreja para você resolver. Não, eu estou indo aí te dar um abraço para a gente tomar uma água. Opa, estou de regime de coca. Estou tomando um antibiótico e você para de tomar coca, senão você vai para o céu mais cedo. E eu disse para ele: até que eu quero, mas não agora. Então eu estou de regime de refrigerante. Eu estou tão de regime que alguém chegou para mim: você vai comprar um para mim? Eu falei: não, aqui nessa casa ninguém vai tomar refrigerante. Maravilha. Aonde eu estou me sentindo até mais magro, não é? Ok? Onde eu estava? Eu vou na sua casa, mas não vou levar problema de igreja, não. Eu vou lá porque eu quero te ver. Eu vou lá porque eu quero te abraçar. Vou lá para a gente tomar um café da tarde. Okay? A gente precisa criar esses hábitos, a gente não tem. A gente só manda mensagem, só vai na casa dos outros para levar problema, principalmente de igreja. E aí, as pessoas estão morrendo. Por quê? Porque tem pessoas que falam, que choram, que desabafam, que gritam, mas tem pessoas que ficam caladas. E aí você acha que a pessoa está bem, mas ela está morrendo por dentro, você nem imagina. Amém, gente? Eu estou falando de quem lá no texto? De quem que eu estou falando? De Moisés. Amém? De Moisés. E eu lembrei de outra, Renata. Arão e Miriam estavam murmurando de Moisés para Deus. Esse aí é o queridinho. Ele é o queridinho de Deus. Né? Deus desceu, chamou os dois para uma reunião, chamou os três para uma reunião. Vem cá. Você e você, eu falo em sonhos. Agora, ele, eu me revelo para ele porque eu quero. Ele é o meu chegado. Falando desse homem que tinha uma tamanha intimidade com Deus. Ele disse: pode me matar, que não aguento mais. Então, terceiro, a gente já termina. Terceiro não, segundo. Da mesma forma, Elias, depois de cumprir o que Deus lhe determinara a fazer como profeta, achou que todo Israel iria se converter ao Senhor, porém o resultado não foi satisfatório. Então Elias pediu a Deus que o matasse. Pode me matar, Senhor. Chega. Vocês sabem quando é que um pastor, qual é o momento que ele está mais vulnerável para o inimigo? Eu sei. Eu aprendi essa também.
Entendeu? Você lembra? Eu acho que eu já falei aqui. Quem lembra aí? Fala. É quando ele termina de ministrar a palavra. Quando ele termina de ministrar uma palavra. O inimigo está assistindo de camarote, Renato. Está pregando, maravilha. Mas ele sabe. Por quê? Porque depois de uma mensagem, você esgota fisicamente. Aí ele diz, agora é o momento que eu pego ele. Mensagem maravilhosa, Jesus batizou, falou, o inimigo está só. Maravilha! Aí terminou a mensagem, ele esvazia, porque pregar a palavra te esvazia. É um preço árduo para quem fala. E aí é o momento que ele diz, agora eu vou te pegar, porque você está vulnerável. Ok? Tudo bem? Vocês estão aí? Eu vou dar eu já falei aqui, vou falar de novo. 1 hora de pregação, graça, é equivalente a 12 horas de trabalho braçal. O que é trabalho braçal? Pedreiro. Pegar pesado. Então, pregar 1 hora é equivalente, é a ciência que diz isso, tá? Um estudo feito. Pregar 1 hora é equivalente a 12 horas de trabalho braçal. É como se você estivesse carregando saco de cimento 12 horas sem parar, sem descansar. É por isso que depois de uma pregação, é aí que o inimigo vem. Você é o cara. Você prega demais. Aí o cara não toma cuidado, incha que nem uma bexiga. Aí o diabo pega. Como é o nome daquele negócio que as irmãs? Alfinete? Eu queria o outro lá que as irmãs costuram a roupa. Agulha. É agulha, mas é o alfinete mais bonito. Né? Vai lá e fura a bexiga. Ok? A gente precisa entender isso aí. Não é? Precisa entender isso aí. Tá bom? Terceiro e a gente vai embora. Outro exemplo é o profeta Jeremias. Depois de anunciar durante 23 anos a mensagem de Deus, sem que as pessoas se convertessem do mau caminho, também chegou a desistir de seu ministério e amaldiçoou o seu próprio nascimento. Estou cansado. Maldito o dia que eu nasci. Nós estamos falando de Jeremias, que tinha um chamado. Amém? Nós estamos falando de Elias, que disse assim, não vai chover. E Deus não falou para ele falar isso. Mas ele tinha tanta intimidade com Deus que ele falou e Deus assinou embaixo. E não choveu durante 3 anos e 6 meses. Mas esse mesmo disse, eu estou cansado. E ele disse assim, eu não sou melhor do que os meus pais. Pode me matar. Pode me levar. Arranca essa terra. Amém, gente? Então, todo esse mês é relacionado a isso. A nossa próxima aula, nós vamos falar dos palitinhos até chegar na alma. E nós vamos ver, eu nem falei de outras coisas. Gira aí, Lucas. Ou tem mais não? Já acabou. Tem. Mais um. Essa aqui, ó. Que a gente vê se a gente fala nas próximas aulas. As causas aí. São as causas. São 12. E aí na outra aula a gente traz as soluções. O que eu devo fazer para me proteger disso? Então nós temos aqui a necessidade. O primeiro ali, a necessidade de afirmar ou provar ser sempre capaz. Isso vai me levar à síndrome. Eu estou querendo provar para as pessoas que eu sei fazer, que eu posso fazer. Você não tem que provar nada para ninguém. Ok? Vocês estão aí ou não? Amém? Então, necessidade de se afirmar. A gente tem a necessidade de se afirmar no grupo. A gente tem a necessidade de provar que a gente é capaz de fazer. Então, a gente está sempre querendo provar às pessoas que a gente sabe. Ok? Que a gente é capaz, e a gente muitas vezes queima. A gente vai se queimando para provar para as pessoas. E as pessoas não estão nem. Tudo bem? Segundo,
Vamos terminar. Dedicação intensificada, com predominância da necessidade de fazer tudo sozinho e a qualquer hora do dia. Imediatismo. Isso também leva a síndrome. Ok? Nós temos 3. Cada um faz uma parte. Mas eu fico tão acelerado. Eu sou tão imediatista que eu vou lá e faço tudo sozinho. E vou fazendo tudo sozinho. E vou fazendo tudo sozinho. E corro, não, porque eu tenho necessidade de fazer. Daqui a pouco nós estamos doentes. Tudo bem? Porque a gente quer fazer tudo, a gente quer abraçar o mundo sozinho. Isso vai me levar a síndrome. Ok? Descaso com as necessidades pessoais, como comer, dormir, sair com os amigos, comer. Começam a perder sentido. Isso leva a síndrome. Descuida, eu não como direito. Tanta coisa para me fazer que eu não almoço na hora certa. Tanta coisa para me fazer que eu não paro para dormir, para sair com as pessoas, com os amigos, bater um papo. Isso perde sentido. É mais ou menos assim. Vamos lá no shopping amanhã? Vamos no shopping amanhã? Ah, eu não tenho tempo. Por que você não tem tempo? Eu tenho tanta coisa para fazer. Olha, vamos andar um pouquinho, vamos lá no parque, vamos ser. Não, eu tenho tanta coisa para fazer. E a gente vai esquecendo da gente. E isso vai nos levar assim. A gente vai ficar cansado mentalmente, emocionalmente, fisicamente e, no final delas, espiritualmente. Tá bom? Aí, na outra aula a gente continua falando sobre isso e vamos falar dos palitinhos para a gente entender. Tudo bem, gente? Eu dou uma pausa aqui, porque já passou das 9. Alguma pergunta? Não. Não? Tudo certo? Deu para entender mais ou menos aí? Amém? Cuidado. Do seu lado pode ter alguém sofrendo dessa síndrome e você nem percebe. Passou lá no meu trabalho. Enquanto o Thiago fala, Thiago, vamos louvar Deus por nossos filhos.